Então, primeiro presidente que a gente vai falar populista aí, ó, Eurico Gaspar Dutra. Como que foi a eleição do Dutra? Lembra do governo Vargas? Ele era um ditador, o Brasil se envolveu na Segunda Guerra, lutou contra o Hitler. Só que, pô, peraí, não faz muito sentido, né? Porque Vargas era um ditador, aí lutou contra o Hitler, que era um ditador, e apoiou os Estados Unidos, que não era uma ditadura, e apoiou a Inglaterra e a França, que não eram ditadura. Então o governo Vargas ficou em contradição. Não fazia mais sentido o Brasil ser uma ditadura, sendo que nenhum dos países que o Brasil apoiava era uma ditadura. A elite de Minas, a elite de São Paulo brigaram para derrubar o Vargas, e o Vargas foi deposto, ou seja, ele perdeu o cargo de ditador, de presidente, em 1945. Foi organizada uma eleição, e nessa eleição venceu o Dutra. O Dutra era um candidato do PSD, que era um partido que tinha muito varguista lá, um monte de cara que ficava no saco do Vargas. Gravem isso, tá? O PSD e o PTB eram partidos que simbolizavam mudanças trazidas durante os 15 anos que o Vargas governou. Indústria, direitos trabalhistas, petróleo, energia. Vargas trouxe muita mudança para o Brasil. Esses dois partidos, o PSD e o PTB, traziam essas mudanças, traziam essas ideias. O Dutra foi eleito, só que deu B.O. Por quê? Porque agora é Guerra Fria, rapaziada. E Guerra Fria é o quê? Essa chatice do capitalismo contra o comunismo, do bem contra o mal, dos Estados Unidos contra a União Soviética. E como que o Brasil fica nessa história? O Brasil tem que tomar uma decisão de que lado vai ficar. E Dutra, óbvio, não é besta, fica do lado dos Estados Unidos. E essa presença do Brasil na Guerra Fria é muito ruim para o Brasil, porque os Estados Unidos vão vigiar a América Latina. Pode falar. Presidente. Ele era general e depois virou presidente do Brasil. Eu estou falando de história do Brasil, tá? Então, o Dutra, primeira coisa que vocês têm que saber do Dutra, ele vai puxar saco dos Estados Unidos, ele vai se aliar aos Estados Unidos na Guerra Fria. Segundo, ele vai criar uma constituição diferente do Vargas. Vargas era um cara que defendia o Brasil. Criou a Petrobras, criou a CSN, ele tinha uma ideia de um Brasil que não dependeria das empresas estrangeiras. Ele tinha uma ideia de um Brasil forte, industrializado, potente, grande potência. O Dutra não. O Dutra já começa meio que a abrir a economia brasileira, começa a entrar um monte de indústria estrangeira, o Brasil começa a importar um monte de produto que poderia ser produzido aqui mesmo. Resumindo, o Dutra não fortalece a economia brasileira. O Dutra fica meio que comprando e dependendo de tudo que vem de fora. Ficou claro isso? Economia liberal. O plano SALT, eu quero que vocês gravem, porque é uma sigla, mas é facinho de lembrar, ó. SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Ele criou um plano econômico. Falou, cara, vou melhorar o Brasil, vou industrializar o Brasil, vamos desenvolver, bora. Não deu muito certo, tá? Tirando a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio, vocês já devem ter pego de carro essa rodovia, né? Rodovia Eurico Gaspar Dutra. E o Brasil também fez uma campanha de vacinação. Na época dele teve uma epidemia, eu não lembro agora se foi de varíola, mas acho que foi varíola. Muita gente morreu e o governo fez um bom trabalho de vacinação. Então, assim, não foi um governo 100% ruim, mas em geral esse plano não deu muito certo. Pra vocês terem uma ideia de como Vargas, apesar de ser ditador, ele era bom. No final do governo Vargas, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha dinheiro guardado no exterior. O Brasil estava emprestando dinheiro para outros países. No final do governo Dutra, todo o dinheiro que o Brasil tinha guardado, ele gastou. Então, resumindo, o governo Dutra fez muito pouco. Prometeu demais e não entregou quase nada. Vai com mal. Aí o computador está querendo boicotar. Ele entrou depois de Vargas? 46. Certo? Bom, beleza, não deu muito certo, mas ele fez lá a hidrelétrica do Rio São Francisco, a rodovia Rio-São Paulo, que é a Via Dutra, prometeu muito, entregou pouco, tá? Esse foi o governo Dutra. Mas beleza, o Brasil se tornou um país
democrático, né? O povo passou a eleger o presidente e tal. Papapá. Uma coisa que não tem no mapa mental e que eu acho que eu preciso lembrar vocês, que eu acho que seria legal até se vocês forem copiar, colocar isso. O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, foi cassado em 1947. Pô, é Guerra Fria, galera. Comunista bom é comunista morto. Então, os Estados Unidos vão pressionar o Dutra, vão pressionar o exército brasileiro a combater o comunismo. Então, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, teve o seu registro cassado e não podia mais existir Partido Comunista no Brasil a partir de 1947. Isso é importante lembrar. Guerra Fria, tá? Fechou? Dúvidas? Querem falar, perguntar alguma coisa? Vocês se incomodam só se eu pegar uma água? Minha garganta tá seca. Eu não vou nem encher para não demorar muito, tá? Senão o vídeo vai ficar parado aí. Segundo o governo Vargas, pessoal. Ô, Laura, agora é legal você prestar atenção. Então, de 1930 a 1945, Vargas governou, primeiro governo Vargas, por 15 anos. Até governo longo da prela, 15 anos de governo. Você abria a geladeira e saiu Vargas. Cagar, saiu Vargas do vaso, assim, né? Sem ofensas. Aí acabou o governo dele, certo, gatinho do meu coração? Agora, em 1950, ele volta nos braços do povo. O povo elege o Vargas, ele vai ser eleito pelo voto. Agora não é mais ditador, não é mais golpe, não é mais nada. Agora é voto. O povo votou nele e ele ganhou a eleição em 1950 e virou presidente do Brasil pela segunda vez. 19 anos, né? 15 mais 4. Até o suicídio. Ele se suicidou. Beleza? Fechou? Cadê o apagador? Otávio, seguinte, como que foi o segundo governo Vargas? Foi tão bom, tão interessante quanto o primeiro? Não. E sim, mas acho que mais não, tá? Primeiro, ele vai defender o Brasil. Ele era o cara que era apaixonado pelo Brasil. O petróleo é nosso, o Brasil vai parar de ficar dependendo do petróleo dos Estados Unidos, vamos criar a Petrobras. Ele fundou a Petrobras. Ele fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. E ele criou o projeto da Eletrobras, a mesma empresa que o Bolsonaro vendeu lá a troco de pinga em 2022. É muita dó, né, velho? Vargas criou a Vale do Rio Doce, Fernando Henrique vendeu para um PlayStation 2 quebrado. Ele criou a Petrobras, estão querendo privatizar a Petrobras. Ele criou a Eletrobras, o Bolsonaro trocou por um Fusca batido. Vargas fez um monte de coisa que era para o Brasil hoje, a maior potência do mundo, e vieram os presidentezinhos boqueta depois vendendo tudo. Cadê? Saudade do Vargas, viu, velho? Cara, isso é demais, obrigado. Bom, então a campanha, o petróleo é nosso, né? O Brasil vai produzir petróleo, tá? Em Santos, Rio de Janeiro, Bahia. Ó, grava isso. Rio de Janeiro, Bahia, Santos, lugares onde a Petrobras nasceu. E vocês moram no lugar onde foi criada a primeira refinaria de petróleo, Capuava, Mauá. A primeira refinaria de petróleo de São Paulo foi em Capuava, foi em Mauá. Olha que legal. Aí, beleza. Então, pô, professor, tô vendo aí que o Vargas veio com tudo, veio pra cima. Neymar da política aí, né? Sim. Só que ele não tinha mais o mesmo apoio que ele tinha tido no passado. E agora estamos vivendo um período chamado Guerra Fria. E ele era muito nacionalista. Os Estados Unidos não gostavam disso. Porque se ele é nacionalista, logo ele não prioriza os Estados Unidos. E quem não prioriza os Estados Unidos, do nada aparece morto, né? Do nada, assim, sem ninguém sabe por quê, né? Não aconteceu nada, só apareceu. Foi um ataquezinho.
Ele estatizou a produção de petróleo, ele estatizou alguns setores da economia, isso desagradou os Estados Unidos. E tinha um cara na época, qual que vocês acham que é o maior jornal do Brasil hoje? A maior empresa jornalística do Brasil? G1, Globo, né? Tem outras, mas a Globo sem dúvida nenhuma é maior. A Globo da época chamava-se Carlos Lacerda, que era um político opositor, ele odiava o Vargas, ele era de um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, que era um partido que odiava o Vargas, os caras queriam o Vargas morto. E ele tinha um jornal, que era igual a Globo da época, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e esse jornal tacava o pau no Vargas. Ah, o Vargas é corrupto, porque o Vargas vai fazer uma ditadura nova no Brasil, porque o Vargas é um sem vergonha. Os caras ficavam xingando o Vargas 24 horas por dia. Aí aconteceu um atentado. À noite, atiraram no Carlos Lacerda e tinha um parceiro do lado dele, que era um major da aeronáutica, chamado Rubem Vaz. A bala não pegou no Carlos Lacerda, mas acertou em cheio no major da aeronáutica. Mataram o major da aeronáutica. E descobriu-se que o mandante do assassinato era ligado ao governo Vargas. Imagina, Bolsonaro no poder, ou sei lá, Lula no poder, e aí... Não, minto, peraí. Imagina, o Lula no poder, aí o jornal lá do Bolsonaro, da Globo, falando mal do Lula. Aí manda matar o dono do jornal, descobre que foi o cara do Lula que mandou matar. Imagina o tamanho do B.O. Aí o governo do Vargas já estava ruim, piorou. Os militares assinaram para ele sair, falaram, você tem que sair e tal, não tem mais espaço para você. Mas Vargas sabia? Vargas não sabia, ele não mandou matar ninguém. Era um grupo de poder muito forte ligado a ele, que queria se livrar do Carlos Lacerda, porque o Carlos Lacerda era uma pedra de tropeço. Mas por que eles odiavam tanto o Vargas? Porque o Vargas ele tinha uma política muito voltada para o Brasil. E os Estados Unidos e alguns empresários não queriam isso. Queriam um Brasil mais aberto, mais flexível, mais... Vou voltar no slide do... mais liberal. E o Vargas não era liberal. O Vargas era estatista. Ele queria que o Brasil fosse a potência mundial. Isso desagradava muita gente. Uma parte gostava do Vargas, uma parte odiava o Vargas. Essa é a realidade. Tudo bem? Bom, resumindo, Carlos Lacerda quase morreu, mas quem morreu foi o cara que estava do lado dele, o Rubens Vaz, e aí ficou um clima que impossível o Vargas continuar no poder. Não querendo abandonar o poder, ele tomou uma atitude extremamente maluca, escreveu uma carta, testamento, e se matou no dia 24 de agosto de 1954. Estava lá no dia, eu até ouvi um tiro. Mentira, esse portinho que vem. E ele escreveu uma carta de testamento que vocês devem ter na apostila, se não tiverem, a gente pega no Google, joga para vocês. Importantíssimo dessa carta, para vocês lerem as últimas palavras do Vargas antes do suicídio. Amem ele ou odeiem ele, ele foi o maior e melhor presidente que o Brasil já teve, vocês sabem disso por uma série de fatores, né? As coisas que ele fez estão até hoje dando dinheiro no Brasil. Fora as coisas que foram vendidas. E ele foi o cara que mais ajudou os trabalhadores na história do Brasil. Todos os direitos trabalhistas foram ele que criou. Tá? Não era um santo, mas também não tem presidente melhor que ele na história do Brasil, não. O suicídio de Vargas gerou uma bomba, né? O vice era um cara chamado Café Filho, tinha um problema no coração, não podia governar. Os militares estavam meio que querendo já dar o golpe, não, vamos transformar o Brasil em uma ditadura, porque tem um monte de comunista aí querendo tomar o poder. Vargas ficou dando muito espaço para esses comunistas aí. Vamos obedecer logo os Estados Unidos, vamos meter a arma na cara do povo e botar uma ditadura no Brasil, que é o que precisa. Cara, o Brasil já estava para virar uma ditadura nessa época. Só que ainda existiam militares bons no Brasil nessa época. Eu estou fazendo uma crítica, tá? Estou dizendo que hoje só tem militar ruim no Brasil. Tinha um militar na época que ainda amava o Brasil, que era patriota de verdade, que honrava a bandeira, que honrava o hino, e foram esses militares que impediram o golpe e que fizeram o Brasil continuar sendo uma democracia. E foi graças a ele que foi eleito o presidente JK, Juscelino Kubitschek, que não se compara ao Vargas,
tá? Não dá para comparar, mas foi um governo interessante, foi um governo legal. Construção de Brasília, né? A capital planejada de Brasília, a época que o Brasil começou a produzir Fusca, a Volkswagen veio para o Brasil. O Brasil foi campeão mundial de futebol com o Pelé, com o Garrincha lá em 1958. O Brasil começou a ver a população assistir televisão preto e branco e tal. Foi um período interessante no Brasil. E o setor mais interessante disso foi o plano de metas. O que é um plano de metas? É um plano econômico, parecido com aquele plano SALT lá do Dutra. E o que previa esse plano de metas, pessoal? Desenvolver a economia do Brasil. Tudo bem? Só que ele sabe quando você sobe a bola muito alto, o cara não consegue cortar? No vôlei? Você joga a bola muito alta, Laurinha, e aí a pessoa se perde e não consegue cortar a bola no voleibol. Foi a mesma coisa que o JK fez com o plano de meta. Por quê? Porque ele prometeu que o Brasil iria se desenvolver 50 anos em 5. Nossa! Nem os Estados Unidos e o Japão faz isso, né, galera? Desculpa aí, né? Fala menos e faz mais, né? Ele prometeu muita coisa, mas assim, não foi um governo tão ruim, tá? O problema é que, ao contrário do Vargas, que era nacionalista, ele era desenvolvimentista, tá? O Vargas era nacionalista, ou seja, o Vargas defendia a indústria brasileira. Ele não. Ele defendeu a entrada de dinheiro privado estrangeiro. Então, o Brasil começou a se endividar. O Brasil, no final do governo dele, devia 3 bilhões de dólares. Resolveram bem? Hã? Mas nesse tempo estava tudo bem. Estava mais ou menos. Ele conseguiu maquiar a economia. Os trabalhadores estavam sem aumento. A agricultura brasileira não era tão boa quanto é hoje. Hoje o Brasil é o maior produtor de comida do mundo. Na época o Brasil não era. Porque a agricultura brasileira não era moderna naquela época. Era uma agricultura que não tinha tecnologia, não tinha trator, não tinha máquina, não tinha semente, não tinha nada. Então a nossa agricultura ainda não era muito boa. Então começou a ficar caro comprar comida, começou a ficar caro comprar gasolina, começou a ficar caro comprar tudo. A inflação começou a subir. E a inflação, ela não foi acompanhada de aumentos de salário, não tinha aumento do salário mínimo. Deu para entender? Então não foi para o povo, para os pobres principalmente, foi um período meio complicado. Tá? Não foi tão bom não. Só que, o Brasil se industrializou? Sim, Laurinha, respondendo a sua pergunta. O Brasil se industrializou. Só que as indústrias eram do Brasil? Não. As indústrias eram estrangeiras. Empresas dos Estados Unidos e da Europa que vinham para o Brasil e ganhavam dinheiro do Brasil e levavam dinheiro para fora. Foi mais ou menos bom porque a indústria não era genuinamente nossa. Deu para entender? Construção de Brasília, cara, é importante. Levou a capital do Brasil para o interior, cria um monte de rodovia, integra o Brasil, liga o território. Só que, por outro lado, desmatou o Cerrado. A destruição do Cerrado começa a se acentuar por causa da construção de Brasília. A população urbana começa a superar a população rural. Então muita gente começa a sair da zona rural e fugir para a zona urbana. Em busca do quê? De emprego, né? Trabalho. E pensando um pouquinho no Nordeste, não saiu muito do papel também, mas ele criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, que era um projeto, tipo uma secretaria, um ministério, para investir no Nordeste, para fazer com que houvesse investimento econômico na região do Nordeste. Lembra que nessa época o Nordeste era muito pobre, muito mais pobre do que hoje. Estava abandonado pelo governo, vamos dizer assim. Tudo bem? Tem tempo ainda, Cobol? Vê aí, que eu não estou olhando para o relógio. Já são 2h27, para acabar 2h30. Então tá, então eu paro, vai ficar faltando falar só do governo Jânio e do governo João Goulart. Tá faltando 2 governos aí pra gente encerrar. Até aqui, alguma dúvida? Não? De boa?